Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Vocês estão comigo no canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, quero ser grato a Deus em primeiro lugar pela vossa vida, vossa família, o carinho que vocês têm dispensado com a nossa pessoa. Agradeço a Deus já de antemão pelas orações que os irmãos têm nos ajudado em oração. Estamos passando por um embate na nossa saúde física. Rogo as vossas orações. Estamos um pouco debilitados, mas estamos voltando aí para gravar mais um vídeo para o canal. E assim que nós tivermos restabelecido 100% da nossa saúde, nós vamos estar gravando com mais intensidade, tá, meus irmãos? Agradeço a Deus, a todos vocês que têm contribuído financeiramente com os projetos do pastor Levi Longaray, com o meu ministério, com os projetos do canal A Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua fidalguia, pelo seu amor, carinho e pela sua família. Quero, neste momento, antes de nós adentrarmos no terceiro vídeo do estudo da Palavra de Deus nessa temática de ministeriologia, eu quero fazer um instante de oração com todos vocês, pedindo a Deus que venha nos cobrir com a sua graça e nos proteger com o seu manto sagrado, repreendendo todas as astutas, investidas e ciladas de Satanás contra o nosso lar, a nossa vida, a nossa saúde e a nossa família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu santo, eterno e adorado Filho, nós chegamos diante da tua presença, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo, teu santo, eterno, amado e adorado Filho, nós rogamos a cura física para todos os inscritos do canal Bíblia em Foco. Pessoas que sofrem com enfermidades em seus corpos. Pessoas que precisam ser alcançadas com o milagre das tuas mãos. Pessoas que precisam ter suas enfermidades lavadas e sanadas pela gota preciosa do sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entra com providência, repreendendo os vendavais temporais, as ciladas do inimigo, repreendendo, meu Deus, todos os ataques do diabo investido contra a tenda dos teus filhos, dos santos que te servem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu suplico teu amor, tua bondade, tua misericórdia, teu favor, e continuo sendo grato a ti por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, alcança este ouvinte do canal Bíblia em Foco, alcança este inscrito, alcança esta pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo os vídeos dessa temática de ministeriologia, que possam crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, que jamais possam errar por não conhecer as Escrituras, nem o Teu poder, que jamais possam ser enganados, ludibriados e ultrajados pelo adversário inimigo da nossa alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ministro a Tua bênção para dentro deste lar, desta família. Nesta vida conjugal, eu ministro toda a bênção dos céus e repreendo toda a separação, toda a destruição deste lar, deste casal. Pai, abençoa os filhos, a família, em nome de Jesus, que as Tuas mãos se estendam sobre esta casa. Eu te peço, amém e amém. Queridos e amados irmãos e ouvintes, nós estamos falando sobre a temática de ministeriologia. Nos últimos vídeos nós damos a introdução e falamos relacionados o ministério da antiga dispensação no primeiro vídeo. No segundo vídeo nós demos uma introdução no ministério que Paulo escreve aos Efésios, onde temos 4 ministérios, onde ali nós encontramos naquela temática o seguinte, que Deus deu, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Encontramos aqui então 4 ministérios, com o último ministério duplicado em pastor e mestre, o verdadeiro pastor que também é um mestre no ensinamento da palavra, que tem esses 2 ministérios, o ministério pastoral de cuidar do rebanho, junto com o ministério da maestria, que é o ensinamento da palavra, que são 2 coisas distintas, tá certo? Então nós encontramos aqui, damos introdução, falamos sobre o ministério apostólico, até quando ele perdurou, como é que entendemos esta consagração apostólica, esse chamamento apostólico, o que significa ele hoje para a igreja, que são os missionários que vão além fronteiras, que simbolizam o verdadeiro apóstolo antigo da igreja primitiva, mas no sentido de consagração,
morreu nos 12 de Cristo, que foram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Cristo. Então não temos mais, no presente momento, o ministério apostólico, muito menos o de apóstola, que é uma aberração terrível. Também assim como não temos o ministério de bispa, e nem de missionária, e nem de evangelista no sentido feminino. Vocês estão entendendo? Não é discriminar o sexo feminino às irmãs, é a realidade da palavra de Deus. São chamadas para o trabalho, têm seu desenvolvimento na seara do mestre, mas não pode galgar cargos que são antibíblicos, se passando por cargos bíblicos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E aí nós demos introdução e paramos justamente no apóstolo, falamos do apóstolo e tangemos uma participação do ministério Ficamos devendo para os irmãos, então, aqui essa passagem do evangelista, pastor e mestre. E é isso que nós vamos falar neste momento. Bom, meus irmãos, então, ele mesmo deu, ele quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos falar desses outros que ele mesmo deu à igreja para serem evangelistas. O que significa, no contexto da igreja primitiva na atualidade, esta palavra evangelista? Bom, ele mesmo deu o ministério de evangelista. Então vocês tenham muito cuidado com alguém se dizendo evangelista, porque um evangelista bíblico, ele tem alguns requisitos. Por exemplo, o modelo neotestamentário de evangelista está no registro bíblico de Atos 8. Atos 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ver se eu consigo ler, porque eu tenho que comprar uma Bíblia de letra média. Já não estou conseguindo mais enxergar direito essas letras que eu enxergava das Bíblias com letras pequenas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 para vocês aí em casa, tá certo? Atos 8. Atos 8, do 4 até o 40. Mas é muita leitura, irmãos. Eu não vou ler toda essa leitura, senão vai ficar muito longo o meu vídeo. Estou querendo acreditar nisso. 8 e o versículo de número 4, que diz assim: Mas os que estavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eu já falei sobre isso, sobre a pregação de Filipe em outros vídeos. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos, que então evangelista é aquele que abre uma picada, aquele que vai na frente. O verdadeiro evangelista é isso. Ele abre uma picada, vai na frente. Peraí, irmão Levi, mas esse é o diácono Filipe, não, esse é o diácono que era diácono da igreja primitiva, que depois, como diácono, foi enviado para Samaria, já é como evangelista, vocês estão entendendo? Então é um diácono que deu bom testemunho de diácono e galgou uma posição na obra como de evangelista. Aqui, Filipe está atuando como evangelista, porque o evangelista é o verdadeiro abridor de picada, aquele homem que opera sinais, maravilhas, mas deixa que eu vou esclarecer depois. Esses sinais e maravilhas não têm valor nenhum se ele for um homem que só faz isso. Deixa eu esclarecer. Esclarecer por dentro da palavra. Então o povo prestava atenção aos milagres, ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Então Filipe tinha autoridade sobre o ministério da cura, ele curava os enfermos, ele não, Cristo que estava nele, deu o dom a ele, ele tinha a autoridade de curar os enfermos, cumprindo Marcos 16, no ID, quando Cristo vai ao céu, que ele autoriza e outorga a igreja dele a fazer essas maravilhas. Então Filipe curava os doentes e expulsava os demônios, que é uma marca que hoje a maioria dos crentes não tem mais, porque estão tudo enrolado com o mundo, com o pecado, então não tem poder e autoridade sobre essas coisas. Então, meus irmãos, o Filipe, as pessoas ouviam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria nessa cidade. Por exemplo, quando tem um ministro que é um ministro 100% fiel a Deus, sempre vai haver alegria na povoada ou na cidade
aonde ele vai estar pastoreando ou cuidando. Então a alegria aqui não é porque a alegria do Senhor é nossa força. Aqui nesse contexto, a alegria aqui é porque eles tinham um homem de Deus atuando no meio deles. Então o homem de Deus verdadeiro constitui-se uma alegria para o povo. Tanto é que o homem corrupto, adúltero, profano, misturado com o mundo, se constitui-se numa desgraça, numa tristeza para aquela comunidade, para aquele povoado, um escândalo e uma vergonha, como nós temos visto a nível mundial, a nível de Brasil. Então Filipe causava alegria naquela cidade, por quê? Porque ele pregava a Cristo. E aonde está a boa nova do Evangelho? A boa nova, que é a notícia do Evangelho, há sempre alegria. Então, se há Cristo, se há a pregação do Evangelho, se há a boa nova do Evangelho, não essas mensagens de confissão positiva, de prosperidade e de coach, essas coisas todas que estão aparecendo modernas aí, essas igrejas mecanizadas, aí se há a pregação do Evangelho, é alegria, meus irmãos. Vamos à frente. Vamos à frente. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Pois bem, aqui está o engano da mentira. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, aqui a magia e as artes, que é os que os pregadores fazem hoje. Esse espírito desse Simão aqui está na vida de muitos pregadores internacionais. E atendiam a ele porque desde muito tempo exercia as práticas de artes mágicas, versículo 11 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas como crescesse em Filipe, que lhes pregava, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Era muito forte o impacto da pregação de Filipe, causou impacto na cidade. E creu até o próprio Simão na mensagem do evangelista Filipe. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, presta atenção nisso, vai falar de evangelista e de apóstolo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por que Pedro e João? Para a imposição de mãos, porque o Filipe, na verdade, ele foi como diácono enviado e era exercendo o papel de evangelista. Então, os apóstolos foram para fazer imposição de mão, para confirmar o batismo do Espírito Santo e tantas outras coisas que Filipe estava fazendo lá. Vocês entenderam? Porque a igreja primitiva tinha ordem, não é essa coisa bagunçada como nós encontramos hoje. Vocês entendem? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Eles não tinham recebido, a gente tinha ouvido a palavra, estavam felizes, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é onde confunde o batismo da igreja unicista. Que aqui é o Atos dos Apóstolos, está manifestando a pessoa de Jesus, mas não quer dizer que o batismo seja em nome de Jesus, porque o batismo é no exemplo de Cristo, com João Batista lá nas margens do Jordão. Por que não é aqui, na palavra dos apóstolos que escreveram, que foi Lucas que escreveu Atos, se não me falha a memória? Porque Lucas escreveu Atos, mas o exemplo está em Cristo, nele, e não aqui, nesses textos aqui. Vocês estão entendendo? Vamos à frente. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Os apóstolos impor as mãos sobre nós convertidos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Esse aqui, ele não estava convertido, ele estava no meio do povo de Deus, mas não era convertido. Ele estava entre eles, mas não era deles. Quando ele viu os sinais, as maravilhas, ele achou bonito. E ele achou que as coisas de Deus se compravam ou se vendiam com dinheiro, como muitos da igreja atual pensam. As coisas de Deus não têm preço, não se compra, não se vende com dinheiro. Deus entrega àqueles que ele verdadeiramente acha que deve exercer esse papel e receber as dádivas dos céus. Estão entendendo, meus irmãos? Aqui dá para explanar muito, mas para nós não perdermos nosso precioso tempo, vamos levando à frente. Bom, meus irmãos, dizendo: dai-me também a mim este poder. Ele achou que podia comprar, ou alguém dá para alguém,
para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Vocês entenderam que ele não era convertido? Ele é que nem a igreja de hoje, saem do mundo da mágica, do pecado, vem para dentro da igreja e continua do mesmo jeito, não muda. Ele achou que poderia chegar ali e continuar barganhando e negociando e exercendo artes mágicas como ele fazia na sua vida anterior. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro ou tem preço. Vocês estão entendendo o que eu tenho falado aqui no canal? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Logo Pedro percebeu pelo Espírito, pelo dom, e vaticinou para ele. Arrepende depois desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade, está no pecado, não se converteu. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste venha sobre mim, com medo da palavra profetizada. É o tipo de pessoa que tem ainda medo. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então o Evangelho de Cristo, na pessoa do evangelista Filipe, estava tomando conta da Samaria. Vocês estão entendendo? Deus estava realizando uma grande obra em Samaria. Isso aqui, tudo que eu estou falando, é um ministério evangelístico de Filipe que provocou até a descida dos apóstolos e a manifestação desse mágico Simeão aqui. Vocês estão entendendo, irmão? Então é muito grande o poder de Deus nas mãos e na vida daquele que é verdadeiramente um evangelista, um homem de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-se a esse carro. Eles tinham revelação, isso que é revelação, não é essas revelações aí de altar. Essa revelação aqui é que eu creio, não é esse dom de revelação. Vocês estão entendendo? Que muitos me criticam. Esse tipo de revelação, o Espírito de Deus revelando a ele, vai ali, guiado para pregar, não é interessado em dinheiro, em prosperidade. Vocês estão entendendo? Acorda para vocês que não entendem o verdadeiro evangelho. E diz o pastor Levi, não crê em revelação. Pastor Levi não crê em profecia, não crê em profetada, não crê em culto de profecia, não crê em dom de revelação. Eu creio na manifestação da revelação de Deus, quando ele quer revelar alguma coisa. Não é quando a gente põe ele na parede para fazer ele revelar a cada minuto as coisas. Estão entendendo? Há uma diferença muito grande nisso. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lê? Filipe era um evangelista nato, ele provocou a situação para evangelizar o eunuco da rainha de Candace. Vocês estão entendendo? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante dos que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Que maravilha, olha só isso aqui. Filipe ali, provocando uma situação de evangelizar pela palavra. Por isso que a Bíblia diz ali anteriormente que Filipe, chegando em Samaria, pregava a Cristo. Não era a revista Veja, ou Folha de São Paulo, a Folha Política, o Estadão, ou a Veja, ou a Isto É, não. Quando ele subia num altar improvisado, que naquela época era tudo altares improvisados, ele pregava a Cristo. Então por isso que ele tinha sucesso, que todas as vezes que nós pregar a nós, eu vejo que eu não testemunho minha vida, não falo de mim e não falo de nada, eu falo só da Bíblia.
Porque se eu pregar a Cristo, ele tem compromisso com a palavra. Se eu pregar a Cristo, é o que está havendo de diferença na rede social através do canal Bíblia em Foco, porque nós temos que pregar a Cristo, meus irmãos. A mensagem nossa tem que ser 100% cristocêntrica. Vocês estão entendendo? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E era inteligente. Ele vai lá em Isaías, provoca uma situação, o eunuco pergunta de quem Isaías está se referindo, e ele faz uma introdução maravilhosa e coloca Jesus no centro da sua pregação e leva Jesus para o eunuco. E o eunuco se converte na hora. Porque quando nós pregamos a Cristo com uma autoridade impactante, nós impactamos a vida da pessoa que está nos ouvindo. E quando nós impactamos a vida da pessoa que está nos ouvindo, ele vai se converter. Porque nós estamos pregando verdadeiramente a palavra. E a verdade tem poder. Não adianta o mundo achar, a verdade tem poder. A verdade ela é tocante, ela é penetrante. A palavra de Deus é bem como diz, ela é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, da medula óssea. Ela vai além do que nós podemos imaginar, meus irmãos. Você quer ser feliz? Você quer ser realizado? Você quer ser contente? Você quer ter sucesso na vida familiar, conjugal, espiritual, financeira? Viva a palavra, seja calmo, tranquilo, respeitoso. Não busque nada, não corra atrás de nada. Você está entendendo? Você não tem fé porque você vai receber o dom da fé ou ter fé para você ir atrás de milagre. Não. Na verdade, o maior milagre da fé é você ter fé para suportar as coisas que acontecem na sua vida e receber a bênção de Deus e passar pelas provas através da fé. Você entendeu esse paradoxo? Não se tem fé para receber nada. A gente tem fé para suportar através da fé aquelas coisas que vai vir sobre nós. Vocês estão entendendo? O evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje para muitas pessoas é um evangelho maldito, um evangelho sem graça. Evangelho sem poder, sem instrução, sem conselho, sem sabedoria, sem unção e sem embaçamento da palavra de Deus. Eu sempre digo que um verdadeiro pregador é aquele que sabe exaurir o que a Bíblia quer dizer. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E todas as vezes que nós pregamos um texto fora de contexto ou arrumamos um pretexto para heresia, nós pregamos, aumentamos ou diminuímos a palavra. Quando aumentamos ou diminuímos, estamos debaixo da condenação eterna daquilo que Jesus falou através da sua própria palavra. Então, o que é exegese ou exegese? Tem a exegese e a exegese. A pessoa que sabe verdadeiramente fazer uma exegese profunda, ele vai exaurir do texto o que o texto quer dizer. Ele não provoca o texto a dizer aquilo que ele quer dizer ou que ele quer passar para a igreja, da vontade dele, não. Ele deixa o texto exaurir do texto o próprio texto e passar para a igreja o que o texto quer dizer. Na verdade, seria mais ou menos resumindo, simples assim, o que a Bíblia quer dizer, não o que eu quero dizer. Porque o que eu quero dizer não tem valor nenhum. Eu tenho que ter o dom de Deus, a sabedoria, de exaurir e extrair do texto aquilo que a igreja precisa ouvir, não o que eu quero falar. Vou pregar sobre casamento, eu não tenho que exaurir, forçar a Bíblia a dizer o que ela não quer dizer para mim pregar um divórcio, uma coisa dessa natureza, ou um pecado, ou essas coisas que estão acontecendo na igreja da atualidade, essa parafernália de pecados. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eles tiram do texto o que o texto não quer dizer. E o segredo aqui de um grande pregador, de um grande mestre é o seguinte: deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Deixa a Bíblia dizer o que a Bíblia quer dizer. Não force a escritura, não force o texto. Porque a Bíblia Sagrada nas mãos de um salafrário ou de um perturbado de espírito é uma arma letal para a destruição da família, da nação e do mundo. Porque a Bíblia ela é um livro tão complexo, ao mesmo tempo que é tão simples, nas mãos de um perturbado pode se tornar complexo. Agora, nas mãos de um homem de Deus que verdadeiramente conhece o evangelho verdadeiro da cruz, ela é o livro mais simples, porque o evangelho é simples. O evangelho é fácil de entender. O evangelho é simples. Quando é pregado na sua simplicidade, o evangelho alcança qualquer vida. O evangelho tem que deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Você tem que deixar o texto dizer o que o texto quer dizer. Você não pode forçar o texto arrumando pretexto, um texto fora de contexto, para arrumar pretexto para pregar heresias. E isso aí é o que mais nós temos nos dias de hoje, meus irmãos. Tem gente brincando com a palavra de Deus. Tem gente pregando... Meu Deus, eu nem vou falar aqui para mim não entrar em questão. Vocês têm que migrar tudo para o canal Bíblia em Foco. Tem gente pregando que Deus faz sexo com a natureza, que os anjos se prostituíram com... Meu Deus, é tanta complicação. Tanta que Adão e Eva... Adão ali teve com... Meu Deus, que Eva se prostituiu com a serpente. É tanto maluco da fé nessa internet, meus irmãos. Nessas igrejas, tanta coisa.
tanta coisa terrível que vocês não imaginam. Então fuja disso, meus irmãos. Para a glória de Deus, fuja disso. Vamos continuar aqui, porque aqui está gostoso hoje. E disse Filipe, é lícito. Então Filipe, abrindo a boca, começou nesta escritura, lhe anunciando a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração, porque para nós sermos batizados temos que crer de todo o nosso coração e se arrepender. Então isso é para uma pessoa convicta. Esse eunuco estava convicto. E aí Filipe diz, não, se arrependeu de todo o coração, creu, confessou Jesus, não tem o que impeça, vamos batizar. Então, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro imediatamente e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, por que Filipe batizou o eunuco? Não é que um diácono está batizando, que às vezes a igreja Deus é Amor, por exemplo, confundia, deixava diácono batizar e fazer ofícios ministeriais, que são as cerimônias religiosas da igreja. Filipe está batizando porque ele já é um evangelista outorgado pelo ministério apostólico de Pedro e João, entender, pela igreja primitiva. Então ele vai batizar, porque o evangelista já passou pelo presbitério. Então isso seria auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor e mestre. Vocês estão entendendo? Então entenda uma coisa, ele está batizando porque tem autoridade para batizar. E mandou parar o carro e batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Bom, esse aqui é o único texto de arrebatamento que eu acredito, esse e o de Paulo. Que ele viu coisas inefáveis e maravilhosas que não é digno de homem falar. Agora, você acha que hoje, negócio de arrebatamento, essa conversa, falácia? Para, meu irmão. Não tem, meu irmão. Pessoas que quebram os ditames da palavra não tem como exercer um ministério de arrebatamento, que é uma... A Bíblia toda é gigantesca e nós temos dois, três textos que falam sobre isso. Então vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de enganação que está surgindo no meio evangélico. Vocês estão entendendo? Vocês tenham muito cuidado. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo? E Filipe se achou em Azota e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então está aqui o ministério de um verdadeiro evangelista. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Filipe era um verdadeiro evangelista. Bom, o modelo neotestamentário de evangelista está no registro bíblico de Atos 8, do 4 a 40, que nós lemos agora. No relato das atividades do diácono Filipe, Atos 6 e 5. Vamos ver o que está escrito em Atos 6 e 5, para nós completarmos a nossa fala. Atos 6 e 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vocês estão entendendo? Então aqui está falando quando o diácono Filipe é separado e depois se torna evangelista indo a Samaria. E nós encontramos também em Atos 21 e 8, vamos ver o que nós temos em Atos 21 e 8 para nós encerrar esse texto sobre evangelista. Atos 21 e 8. Então, meus irmãos, o verdadeiro evangelista é aquele que vai na frente, é aquele que abre picadas, vocês estão entendendo? No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe. Ela já estava lá em Cesareia, vocês estão entendendo? Filipe já estava em Cesareia no final da sua caminhada ali, desse texto. O evangelista que era um dos sete separado lá pelo conselho apostólico, vocês estão entendendo? Ficamos com ele. Então Paulo aqui está descrevendo aquele diácono da igreja primitiva como evangelista agora já em Cesareia. Este dom revela a capacitação divina aos homens com esta chamada para anunciar a salvação, confirmada por sinais, milagres, cura, libertação. Então o verdadeiro evangelista ele tem que exercer. Eu sou evangelista, espera aí, você é evangelista e o que você faz? Então a igreja está tudo errado, irmão. Tudo errado a igreja da atualidade. Muitas coisas que não funcionam. Tem as ordenações, até em alguns ministérios certinho,
mas as pessoas que são imbuídas dentro daquilo ali não faz jus àquilo ali. Então, o evangelista ele não é aplicado só indo para além cultura. Aquele é o missionário de hoje, que é uma figura do ministério apostólico que acabou nos 12 apóstolos da igreja primitiva. Vocês estão entendendo? Então seria o missionário de hoje que tem uma semelhança com os apóstolos de Cristo, que o ministério apostólico acabou nos 12. Mas o missionário de hoje tem uma figura neles, porque vai além oceano, aquela história de Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, que são os 4 pontos da evangelização de missão, da missiologia, que é a igreja local, a igreja a nível mais abrangente, depois a estadual, a nacional e a além oceanos, que vai além cultura, que seria o missionário. Já o evangelista aqui não estou falando do papel missionário, ele tem uma semelhança, mas o missionário é diferente do evangelista. O evangelista é aquele que é aplicado em qualquer lugar, na igreja local, ele é uma pessoa enviada como evangelista, ele vai indo, vocês estão entendendo? E ele vai abrindo picada, e ele normalmente tem esse mistério aqui no seu ministério. Ele prega, mas não é chegar fazendo cura, roda de fogo, lenço branco na porta dos bancos, não é isso aí que estou falando, dessas heresias, desses amuletos. O verdadeiro evangelista, ele prega a Cristo, e a manifestação dos sinais é por causa da pregação poderosa da palavra. Ele prega muito a palavra, bastante. Ele dá vazão no seu culto para a palavra, e pela palavra provoca então coxos andando, cegos enxergando, sinais acontecendo e os demônios sendo expulsos pelo poder da palavra. Não esquece disso. Sem palavra não tem. Então ele tem essas manifestações aqui de cura, libertação, milagres através da sua mensagem, porque prega a Cristo. Filipe pregava em Samaria. E libertação e recebimento de plenitude do Espírito Santo. E ele ainda tem o dom de, quando pregar, ainda as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Vocês estão entendendo? Então, o recebimento da plenitude do Espírito Santo, tudo com o objetivo de glorificar a Deus. Considere-se ainda que os milagres não dispensam de forma alguma a exposição da palavra. Milagre é coisa provocada pela palavra. Se não tem palavra, só milagre, fuja disso, que alguma coisa está errada. Vocês estão entendendo? Os verdadeiros milagres, Cristo, Paulo, Filipe, todos os apóstolos, aconteciam pelo mover da palavra que eles pregavam. Mas é a consequência da fé gerada pelo poder da palavra, pois Filipe pregava a Cristo. E aqui eu encerro nesse ponto o ministério evangelístico. Acho que ficou bem fácil vocês entenderem da forma que eu passei para vocês. Agora vamos para o ministério, e ele mesmo deu uns para pastor. Vamos falar um pouco de pastor. Pastor hoje é uma crise. Tem gente que se auto-intitula pastor, tem gente que quer passar por pastor, tem gente que diz que é pastor, mas pastor hoje... O ministério pastoral é uma dádiva de Deus muito grande, é o ponto mais elevado da fé de um obreiro cristão. Ser pastor, irmãos, não é para qualquer pessoa. Ser pastor exige mais de uma pessoa, vocês estão entendendo? Trata-se do ministério mais destacado nas Escrituras, tendo como maior exemplo o Senhor Jesus. Quem é o maior exemplo do pastor? O Senhor Jesus. Quando uma seita pseudo-cristã combate o pastorado, pregando o ministério de ancião, que eu provei para vocês que não tem na antiga dispensação nem na nova. Ah, mas tem, Moisés chamou Moisés, não ordenou anciãos. Deus nunca ordenou anciãos. Moisés separou alguns anciãos das tribos de Israel, que eram homens respeitados, como familiares, como homem de Deus, para ajudar a carregar as cargas. Ali não tem ministério de ancião. Não, o único ancião de dias é o próprio Senhor. Não tem ministério de ancião. Aí eles pregam essa aberração, fazem todos aqueles adeptos deles cegos, aquele gado que segue eles, acreditar em ministério de ancião, que esses anciãos são os mais corruptos que pode existir, por mais que eles tenham uma palavra de paz, uma palavra bonita, que eles são calmos. Esses anciãos são mais ricos que os pastores roubando das igrejas, ninguém fala. Aí, vai lá para ver se eles não são ricos, hipócritas, eles não casam amaziados, separados, não fazem sucesso lá nessas seitas pseudo-cristãs. E vem falar do ministério pastoral. Rapaz, vai ler Bíblia. Eu estou te provando pela Bíblia. Vem me dizer para mim que não existe pastor, que pastor é Jesus. Jesus é o sumo pastor das ovelhas, no qual tem exemplo os verdadeiros pastores. A Bíblia é recheada de texto onde Deus fala: eu vos darei pastores e pastores e pastores e pastores. Então não adianta querer tirar a essência da palavra e enfiar a aberração. Eu provei que na antiga dispensação é sacerdote, rei e profeta. E aí? Vocês estão entendendo? Então vamos lá, meus irmãos. Aqui, ó.
Trata-se do ministério mais destacado nas Escrituras, tendo como maior exemplo o Senhor Jesus. Isso está em João 10, 22. Vamos ler? Vou ligar aqui, os irmãos não levem a mal, porque de repente eu leio com mais, eu consigo enxergar mais. 10 e 22 de João. Tá, meus irmãos? Vamos ler essa porção, que eu não posso deixar passar isso aqui, porque isso aqui é uma necessidade muito grande de provar para os irmãos que tem muita gente falando, e tem gente acreditando, irmão. Tem gente agora acreditando em Yahoo. Meu Deus, é uma judaização da igreja. Isso está difícil demais. Você nem imagina, as pessoas estão tudo virando as costas para a fé que receberam um dia, cumprindo aquilo que Jesus falou. Então as pessoas estão sendo enganadas em massa. João 10, 22. Não se mova daquilo que você aprendeu de forma alguma, irmão, se você aprendeu verdadeiramente de homens de Deus, como diz a palavra. Diz assim. 10 e 22 de João. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. Deixa eu ver. João 10 e 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passava no templo, no alpendre de Salomão. Agora vamos ler Hebreus. Então, Jesus é o sumo pastor e exemplo do ministério pastoral. Vamos ler Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Hebreus. Essa Bíblia aqui é bem complicada de achar, meus irmãos. 13 e 20 de Hebreus, para nós ler aqui. O que diz aqui? Vocês, a maioria sabe a decor. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do Cordeiro eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então está aí, Jesus é o modelo que eles não conseguem tirar nem esconder. Eles vêm dizer que Jesus é o pastor. Só Jesus é para claro, porque eles não conseguem negar. Então Jesus é o sumo pastor e autoridade máxima do ministério pastoral, no qual nós temos o exemplo dos verdadeiros pastores. Trata-se do ministério mais destacado nas Escrituras, tendo como maior exemplo o Senhor Jesus. 1 Pedro 2 e 25. 1 Pedro 2 e 25, aqui Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Estão entendendo aí, meus irmãos? E vamos ver ainda 5 e 4 de 1 Pedro. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, o Jesus, quando ele vir na sua vinda. Vocês estão entendendo? Sendo um ministério muito amplo, compreende-se os seguintes aspectos. Primeiro, qual é que são os aspectos do ministério pastoral? Ele deu uns para pastor. Primeiro, o pastor ele foi chamado para governar. O governo da igreja está na mão do pastor. Você sabe por que tem almas perecendo e gente sendo destruída em massa? Porque o governo da igreja está na mão dos pastores. Então, quando os pastores não têm o coração na palavra, não têm o coração voltado para Deus, a igreja vai perecer. A igreja vai passar lutas intermináveis, vocês estão entendendo? Então, Deus vai cobrar sim dos falsos pastores, vai. Porque Deus deu uns para pastores. Se Ele deu, Ele vai julgar entre o pastor verdadeiro e o falso pastor. Vocês estão entendendo? Fica tranquilo, meu irmão. Continua na tua fé. Só o seguinte, você está num lugar que você sabe de tudo e congrega no meio de tudo que é aberração e sujeira, imundície, que não dá. Tem aquelas coisas que fica mais... Em alguns ministérios que a pessoa não tem muita noção, vai indo. Mas tem coisa que está estampado, claro, e você está no meio dessa gente, sai fora, porque senão você vai ser julgado junto com eles. Vai dar rebanhos e mais rebanhos de pastores inteiros, descendo com seus rebanhos de cabeça para baixo para o inferno, porque sabiam da verdade, ambos, tanto o líder como os liderados, e nunca fizeram nada, concordaram, eram cúmplices uns dos outros nas negociatas, nos rolos e nas coisas erradas, vão pagar caro. Então, o governo da igreja está na mão do pastor. Vamos ver se o governo está.
1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Vamos lá, meus irmãos. E 1 Coríntios 14, 40. O que diz aqui? Ó, presta atenção, meus amados. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. 1 Coríntios 14 e 40. 14 e 40, meus irmãos. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então o governo da igreja está na mão do pastor, e o pastor tem que fazer tudo decentemente e com ordem. Vocês vão ler comigo 1 Timóteo 5,17, para nós termos base daquilo que nós estamos falando. 1 de Timóteo 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17, tá, meus irmãos? Tá muito difícil a minha letrinha aqui. Diz assim: os presbíteros... Opa, 5 e... Isso, 5 e 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vocês sabem o que é presbítero na igreja primitiva? É o pastor por excelência. Um presbítero é o verdadeiro pastor, por isso tem igrejas que consagram presbíteros, porque o presbítero é o cargo elevado da igreja primitiva. Pedro era o presbítero, bispo da igreja primitiva, que presbítero e bispo é a mesma coisa, supervisor, presbítero e bispo, tudo igual. Então, Pedro era presbítero e pastor da igreja primitiva, porque o presbítero automaticamente é um pastor por excelência. Por isso que tem ministérios como a Deus é Amor que consagra o presbítero e valoriza o ministério de presbítero, porque o presbítero é um verdadeiro pastor. Quem está entendendo? Muita gente não entendia essas coisas. Vocês estão entendendo? Nesse ponto eles não estão errados. Estou usando essas igrejas como exemplo para vocês entenderem. Não adianta eu falar e não usar nenhum exemplo, vocês não vão entender nada. Então, se ele é um que governa na palavra e na doutrina, ele tem que ser honrado, duplicadamente. Agora, se ele é aquele milagreiro, sem vergonha, roleiro, negociador da palavra e fazedor de rolo, milagre, forjando milagre, isso aí é um baita de um canalha, você entendeu? Mas honre aqueles e dê duplicada honra àqueles que verdadeiramente prezam pela palavra e a doutrina. Vocês estão entendendo? É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Levi, não. Vocês entendem? Segundo, primeiro o pastor governa. Segundo, esse pastor, em primeiro lugar, ele vai... qual é que são os aspectos do ministério pastoral? Sendo um ministério muito amplo, compreende-se o seguinte aspecto. Primeiro, ele governa a igreja, tem o governo da igreja. E segundo, meus irmãos, ele ensinar a palavra, alimentando o rebanho e refutando heresias. Qual é que é o compromisso de um pastor? Ensinar a palavra, que é o que nós fazemos aqui diariamente, alimentando o rebanho e refutando as heresias. Um verdadeiro pastor refuta heresia. Um verdadeiro pastor não ingere, não engole e não passa para o seu rebanho essas comidas. De forma alguma, ele sabe alimentar o seu rebanho. Ele jamais vai colocar um alimento estragado para o seu rebanho. Então, o verdadeiro pastor, primeiro ele governa e segundo ele tem o compromisso de ensinar a palavra. Se ele não ensina a palavra, sai fora dessa igreja, que essa igreja é igreja de barulho. Fogo de palha, alimentando o rebanho e refutando heresias. Onde é que está isso? Tito. Vamos ler Tito 1:9. Vamos ver se achamos Tito, que é muito difícil de achar. Tito 1:9. Vamos lá, meus irmãos. Essa Bíblia aqui não tem marcação. Tito 1:9, tá? Olha aqui. Tito capítulo 1 e versículo 9. O que diz aqui?
retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tem muita gente contradizente. Então a doutrina é remédio, a doutrina é... A pessoa tem que ter esse ministério aqui, de zelar pelo ensino da palavra de Deus, alimentando o rebanho, refutando heresias. O 9, vamos ler até o 11, diz assim: porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que seriam os que se diziam judeus na época, e nós continuamos hoje com gente judaizando na igreja. Porque, versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância e negociata da fé. Então esses têm que ser combatidos, têm que ser refutados. O verdadeiro pastor tem que ensinar a igreja e alimentar a igreja com a verdadeira palavra e refutar todas as heresias, que é o que o canal Bíblia em Foco está fazendo, meu irmão. Então vocês entendam hoje que desde a abertura esse canal tem compromisso com Deus, e aqueles que se levantarem contra o canal Bíblia em Foco, ou falarem mal, ou se unir com outros canais e que surgiram depois, pode até ter mais visualização, para mim não estou nem aí, porque tem gente que era daqui, vinha aqui, hoje está em outros canais aí fazendo fervo com pessoas que às vezes é da própria igreja, falando da mal da própria igreja, e é uma confusão terrível, e as pessoas estão lá porque gostam disso. Cuidado, nós estamos aqui para tapar a boca desses desordenados, vocês estão entendendo? Usando a mensagem do ensinamento da palavra. Vamos ler ainda, meus irmãos, 2 Pedro 2 e 1. 2 Pedro 2 e 1, tá? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzindo encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Cuidado com as heresias, eu estou avisando. Então, em segundo lugar, ele foi chamado para o pastor, o primeiro aspecto, ele é governador da igreja, governa. Se ele governa, vai prestar conta. Cuidado. Se for bom pastor, vai para o céu. Se for bom pastor, já sabe o endereço, né? E aí, o segundo, ele ensina a palavra. Cuidado, tem pastor que 2 minutos de palavra e o resto do culto, das 2 horas de culto, encheção de linguiça, história da carochinha, louvor e mais louvor, gente pintada, maquiada, com as mãozinhas erguidas, uivando que nem cachorro, cantando aqueles louvores que não mexe com nada, aquela bagunça. Cuidado com isso. Aquelas peças de jogral, aquelas peças de coreografia, 20, 30 minutos mandando uns baninhos para cima, aquelas meninas mostrando as curvas do corpo, o seu fio dental. É uma bagunça do inferno dentro de determinadas igrejas. Vocês cuidado. E vocês estão lá, batendo palma, olhando, ovacionando. Vocês estão entendendo? Cuidado, meus irmãos. Cuidado com essa gente. Não ensina a palavra, porque a palavra não vai concordar com essas coisas. Então não tem que ensinar mesmo, tem que tirar a palavra do altar. Mas ai daqueles que tirarem a palavra do altar da igreja. Vocês estão entendendo? Bom, ele ensina a palavra, ele tem que ter o dever de ensinar. Se ele não ensina, não é pastor. E alimenta o rebanho e refuta as heresias. Então esse é o segundo aspecto de um grande pastor, de um verdadeiro pastor. E nós vamos ver agora, meus irmãos, é o terceiro aspecto. Vamos ler ainda Timóteo. Vamos ler ainda Timóteo 4 e 11. 1 Timóteo 4 e 11, para nós deixar um exemplo mais forte para os irmãos. Deixa eu ver aqui onde é que está. A gente perde aqui o Timóteo. Vocês têm paciência comigo, que hoje eu estou um pouco debilitado. Primeira de Timóteo. Primeira de Timóteo 4 e 11. Manda estas coisas e as ensinas, viu, pastor? 1 Timóteo 4 e 11. Manda estas coisas e as ensina. Bom, meus irmãos, o terceiro aspecto do pastor, do ministério pastoral,
tendo como exemplo o sumo pastor das ovelhas, que é Jesus, que ele fazia isso, governava, ensinava, refutava heresias, refutava os escribas, os zelotes, os fariseus e aquelas seitas daquela época. O terceiro é apacentar e cuidar do rebanho. 1 Pedro 5 e 1. Vamos lá? 1 Pedro. Pedro 5 e 1. O que diz aqui? Aos presbíteros, aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. E lembra que eu disse que o presbítero, o Pedro, é o pastor da igreja primitiva. Também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então vocês prestem atenção aqui, que o terceiro ponto é apacentar e cuidar do rebanho. Vamos ler até o 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ó, tá vendo? Cuida do rebanho. Deus deu o rebanho para você cuidar, então o cuidado Deus vai cobrar de ti. Se um pastor sabe por aí com um bando de ovelha para levar para a pastagem, de quem é que o fazendeiro vai cobrar aquele bando de ovelhas se perder? É daquele pastor que está lá cuidando, é óbvio. Então Deus vai cobrar, dono das ovelhas, vai cobrar do pastor, que ele entregou o cuidado das ovelhas às mãos dos pastores. Isso aí qualquer criança entende, né, meus irmãos? Então cuidado, tendo cuidado dele, não por força. Aqui, né, o que diz aqui não é que eles usaram esse texto fora do contexto para dizer que não é para doutrinar, que quando você doutrina está exercendo, não é esse ponto. Força que ele quer dizer é fazendo das ovelhas um negócio, forçando elas a fazer coisas que elas não querem, levando elas por um caminho que elas não querem, não por força, mas voluntariamente, servindo a Deus pelo caminho da voluntariedade. Nem por torpe ganância, que é o que eles fazem hoje, gananciosos por dinheiro, por poder, por cadeira, são ladrões, roubadores, negociadores de cadeira, de estado, de sede, de igreja, subsede. E, meus irmãos, vocês estão por fora. Vão ser tudo julgados. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quer dizer, com liberdade, voluntariedade, cada um na sua, ninguém querendo a posição do outro. Esses pastores hoje se tornaram os maiores corruptos que existem na terra. Não estou dizendo todos, tem um número de homens de Deus. Mas a grande maioria é corruptos, porque eu convivi no meio deles e não é só uma placa. Essas placas quase todas estão falidas. Cuidado, Jesus vai buscar um povo zeloso. E são poucos os escolhidos entre os muitos chamados. Vai se cumprir a palavra de Deus. Meu irmão. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. O caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado. Mesmo. A porta é estreita. A porta estreita conduz, não é milhões, ó. São poucos os que entram por ela. Vocês têm que entender isso. Vamos lá. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não é para dominar, é para governar com voluntariedade. Domínio. Quem tem domínio é um nazista, é um ditador, é um dominador. Não é isso. Que é um animal selvagem que domina a sua presa. Não é isso. É isso que Pedro quer dizer. Não, é para lidar com eles com voluntariedade. Levar eles ao caminho do amor, da sinceridade, da submissão, da obediência, da abnegação, para que eles possam fazer livremente e espiritualmente a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? E para que tudo isso haja, tem que ter o quê? Respeito. Vida no altar, pessoas dignas, pessoas respeitosas, que é o que está faltando nessas igrejas que tem de corrupto. Adúlteros, adúlteras, fornicários, pessoas atrás de sexo, mostrando as carnes, não tem mais roupa de crente, não tem vida de crente, não tem boca de crente, não tem nariz de crente, não tem nada de crente mais, não tem jeito de crente, não tem fala de crente, não tem nada de crente, não tem negócio de crente, não tem vida de crente, não tem dia a dia de crente, não tem nada de crente. Por isso essa desgraça. Vocês sabem por que eu estava dizendo para minha esposa semana passada? Sabe por que aconteceu essa catástrofe no Rio de Janeiro? Dessa suposta pastora que está sendo presa com a família toda, essas coisas desagradáveis que aconteceu entre os gideões, entre a Deus e Amor está acontecendo, negócio de Regenere, aquele altar escuro, esse negócio aí que causou essa prisão em massa aí dessa cantora exposta pastora e deputado no Rio de Janeiro, que eu não me interessa nem dizer nome, porque para mim me envergonha tanto o evangelho, uma gente dessa, que se a gente nunca for o crente, e aí as pessoas se fazem uso disso para querer dizer que essa gente era, e aí cai em cima. Nunca vão criticar o verdadeiro evangelho e o meu Cristo, porque essa gente estava no meio de nós, mas nunca foram de nós.
E tantos outros aí que estão envergonhando, Assembleia de Deus, Madureira, Assembleia de Deus da Missão, essas pessoas que dizem uma coisa a outra daqui a 10 anos, outra daqui a 20 anos, que não tem paz de espírito para servir a Deus, que não tem voluntariedade, que acham que o evangelho se pode entrar para lá e continuar sendo corrupto, drogado. Era um drogado, bandido da favela, vai para o evangelho, não deixa aquelas malandragens, leva aquelas malandragens lá para dentro, se torna mais corrupto lá dentro que fora. E a igreja aceitando e não disciplina e não corrige, tudo naquele dizer de que o governo da igreja está na mão do pastor. Ninguém é proibido de governar a igreja. Estou dizendo que não pode mais disciplinar porque vai ser preso por isso, porque o fulano tem direito disso, daquilo. Não, tem. Nós vemos uma bagunça no YouTube, todo mundo procurando seus direitos, colocando gente na justiça. E você acha que que a igreja ia sofrer represália por ter ordem no culto? Não, a igreja estaria lá em cima hoje, na terra, com o nome lá em cima, se tivesse mantido os padrões. Outra coisa é crentes se enfiando em política. Esses corruptos aí mancham o nome da igreja, mancham o nome do evangelho, escandalizam com a fé e com o verdadeiro evangelho de Cristo, porque as pessoas acham que essa gente são os crentes, e os crentes eles nem conhecem, porque eles não têm caráter para conviver uma hora com crentes apresentadores de TV, esses mundanos, profanos. Isso não chama um crente verdadeiro, lá chama esses metidos dentro da igreja, intrusos, que se passam por cristão para meter as teorias mundanas e lascívias dele. Mas um verdadeiro pastor eles não chamam, porque primeiro ele não vai ir, e segundo, se ele falar por áudio com eles, vai moer eles no cacete. E eles não querem apanhar da Bíblia, não querem. Vocês entenderam? Então, sabe que o verdadeiro pastor vai quebrar o pau com eles, então não chama. Chama aqueles que estão de acordo com eles. Perdão, meus irmãos. Então, assim, meus queridos e amados irmãos, eu queria dizer para vocês que o governo da igreja está na mão do pastor. Então, políticos se enfiando políticos cristãos se enfiando em Brasília, escandalizando, mentindo, dizendo que foram para lá para defender a igreja, porque vão formular leis e vai ser leis contra a igreja. Você viu algum político impedir alguma lei lá ou formular alguma lei boa para o evangelho? Nunca. Ao contrário, eles trazem mais ódio e mais perseguição à igreja porque eles não têm caráter nem testemunho. E a igreja nunca precisou de alguém para defender a igreja. Escuta o que eu vou dizer aqui, olha para minha face. A igreja, desde o tempo de Cristo, perseguida, cultuando o subterrâneo, nunca precisou de um monarca, de um político, de alguém para defender. E todas as vezes que algum monarca ou algum político entrou na história da igreja, ele ouviu a verdade. Você lembra de Pilatos? Tu tem todo o poder porque Deus, o meu Pai te deu. Se você não tivesse recebido de cima, nada você teria. Você tem mesmo autoridade para me matar ou para me soltar. Mas não esquece do que você está fazendo. Então até alguns políticos mundanos foram usados por Deus em determinados momentos, como Agripa e tantos outros, que ouviu a Paulo. Mas Deus nunca precisou de colocar políticos para os políticos defender a igreja. Isso é mentira de pastores corruptos. Deus não precisa de pastor político para defender a igreja, porque a igreja nunca precisou de homens para defender a igreja. A igreja, desde o tempo de Cristo, marcha atuante, militante, sendo perseguida e Deus usando muitas vezes até mulas, jumentos, asnos, e vocês entenderam? Burros, para quem não entende, para falar com voz humana ou para governar no lugar daquilo que ele precisa, porque Deus é dono da igreja. Então isso é a conversa deles, vão para lá, sabe para quê? Para enriquecer, para ganhar fama, para se tornar político, para se tornar popular, para formular uma persona política, para ganhar dinheiro e popularidade. Ninguém vai para lá para defender a igreja coisa nenhuma, sai fora dessa, meus irmãos. Então por isso que a igreja está assim, porque esses pastores não têm governo, não ensinam a palavra, não alimentam as suas ovelhas e não refutam as heresias. Esses pastores que nós temos hoje no plenário, com essas igrejas grandes, essas mulheres que pregam, saem por aí cobrando 20, 30, 40 mil para pregar e logo depois tem o seu ministério. Aí vem aí ministério, logo vem o ministério de Helena Raquel, vai vir o ministério de Camila Barros. Nós já temos Isa Reis que andar por aí disseminando lascívia, mundanismo e pecado, brigando com a Bíblia, fazendo escândalo. E hoje já tem a sua própria igreja. Todas essas mulheres saem por aí e depois se autoconsagra pastora. Acorda esse povo e todas elas têm um mar de seguidores. Por quê, meus irmãos? Porque esse povo quer comer bolotas de porcos. Eles não refutam as heresias. Esses pastores e pastoras, supostas pastoras, e esses supostos pastores dos dias de hoje, que se colocam defensores da igreja, você não tem condições de defender nem a sua casa. Você vai defender a igreja do meu Cristo. Quem defende a igreja de Cristo é ele próprio. E óbvio que ele usa homens quando ele quer para defender a sua igreja. Pode usar um pastor como pode usar um ímpio. Vocês estão entendendo? Então isso é desculpa para enriquecimento próprio, e escandalizando e manchando o nome de Cristo, envolvido em brigas, confusões, palavrões e negociatas naquele plenário em Brasília, que aquilo é um covil de ladrão terrível. Vocês estão entendendo? Então deixa estar que vem a sua sentença. Vocês estão entendendo, meus irmãos?
Então vamos lá. 1 Timóteo. Primeiro nós falamos de apacentar e cuidar do rebanho, que é a terceira função. Vocês estão entendendo? 1 Timóteo 4:11. Vamos ler para encerrar aquela parte ali. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então terminamos aqui essa parte, vamos concluir agora a quarta. Então são os aspectos do ministério pastoral. Vocês estão entendendo, meus amados? Vamos a esse terceiro ponto, apacentar e cuidar do rebanho. Acabamos falando agora de Timóteo, que é alimentar e refutar heresia. Agora apacentar e cuidar do rebanho. Vamos ler ainda Atos 20 e 28, tá certo, meus irmãos? Atos 20 e 28. Se porventura a gente achar que se perdeu um pouco em alguma coisa aqui, é porque a letra está muito pequena. Vocês tenham paciência aqui, estamos fazendo de tudo para passar os versículos tudo certinho para os irmãos. Atos 20 e 28. Isso foi muito elaborado. Nós elaboramos quando nós éramos ainda presbítero da igreja. Faz muitos anos que nós viemos elaborando estudos e profundamente estudando teologia e vivendo e estudando aos pés de Cristo. Isso é muita coisa que está guardada, que a gente tem muito estudo na mente. Então é bem complicado de se achar, ainda mais aqui que eu preciso adquirir uma biblia um pouquinho, a letra maior, e o nosso cenário sempre é improvisado, temos que segurar todas as coisas, mas enfim, irmãos, eu acho que estou levando para vocês a maior riqueza do Evangelho, tá certo? Então vamos ler Atos 20 e 28 agora. Diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então não é brincadeira. Cuidado, vocês estão pastoreando, vocês estão cuidando de pessoas que Cristo, o rebanho dele, que ele resgatou com o próprio sangue. Isso vai ter uma cobrança. Eu não quero aqui apertar a porta do céu, não quero aqui ser um ditador, nada. Eu estou falando com o maior amor. Cuidado, eu quero ser pastor, eu tenho desejo, quem deseja o episcopado, excelente obra, almeja, disse Paulo. Mas cuidado, que almejar e desejar não é pecado. Entrar no ministério e não cumprir com as ordenanças, aí que está o problema. Porque você está lidando com o rebanho de Cristo, que ele resgatou com o quê? Com o seu sangue. Aquilo lá é sério, aquele sangue verdidão, não vai ter brincadeira, meus irmãos. E escuta o que eu estou dizendo. Tenham respeito com isso que vocês estão fazendo. Tem gente brincando porque entra por negócio. Cuidado. No contexto da igreja primitiva, o termo pastor, bispo e supervisor, pastor, bispo e supervisor. Vocês estão entendendo? E supervisor vem a ser uma espécie que eles querem achar para ancião. Vocês estão entendendo? Supervisor é o mesmo presbítero, então não existe ancião. Bispo, pastor e supervisor é a mesma palavra, vocês estão entendendo? Faz o mesmo trabalho. E o bispo é o pastor da igreja por excelência. Então, por isso que vocês sempre se perguntaram por que a Igreja Universal tem bispo. É uma igreja neopentecostal. Fora da Bíblia 100%, mas nesse ponto de consagração não está errado, porque o bispo é o presbítero e o bispo é o pastor. Porque o presbítero e o bispo é a mesma consagração. E o bispo e o presbítero é o mesmo pastor por excelência da igreja primitiva. Porque Pedro era bispo, presbítero e pastor da igreja primitiva. Acho que ninguém explica melhor do que eu estou explicando para vocês. Vocês não vão ficar com nenhuma dúvida, vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, no contexto da igreja primitiva, o termo pastor, bispo, supervisor e presbíteros eram usados de maneira intercambiável. Então, quando alguém diz ancião, isso é tudo conversa fiada para puxar a gente para lá. Isso aí seria a mesma coisa que um supervisor. Então, isso é um cargo isolado de uma seita pseudo para chamar a atenção e dizer que eles são os únicos que estão dentro da palavra. Então, não existe, meu irmão. Não existe, vocês estão entendendo? Vocês prestem atenção nisso. Estou passando para vocês Bíblia. Eram usados de maneira intercambiável, cada um deles enfocando uma
faceta do ministério pastoral. Então, cada um desses termos vem a ser o mesmo pastor. Então, quando a igreja diz, aqui nós temos ancião, isso é uma mentira, uma falácia. Isso é uma faceta que vai imbuir tudo no ministério pastoral. Tudo isso é o pastor. Vocês estão entendendo? Não tem. Você chegar numa igreja, aqui está errado, porque aqui tem bispo, não está errado. O bispo é o pastor. Vai chegar numa igreja, aqui nós temos ancião, porque nós somos contra pastor. Isso é uma igreja que prega mentira, porque o ancião e o supervisor, se alguém quisesse colocar, que é uma faceta do ministério pastoral, é o mesmo pastor. Então não se tira o pastor de cena, porque tudo isso aqui engloba no ministério pastoral. Quem está entendendo? Biblicamente falando para vocês. Vocês estão entendendo? Não adianta refutar o que é Bíblia. O que é Bíblia não tem como refutar, meus irmãos. Então eram usados de maneira intercambiável, cada um deles enfocando uma faceta do ministério pastoral. Com o passar do tempo, esses três termos, pastor, bispo e supervisor, que é o mesmo presbítero, pastor, bispo e supervisor, que é o mesmo presbítero, vocês estão entendendo? Com o passar do tempo, esses três termos passaram a receber significados especiais e passaram a ser distinguidos uns dos outros, variando de acordo com o sistema de governo eclesiástico adotado em cada cultura evangélica ou denominacional. Você está entendendo que isso é errado? Por exemplo, isso aí é tudo a mesma coisa. É errado você entender que há uma diferença. Então, mais uma vez, bispo, presbítero, supervisor e ancião, se é que fosse existir, é tudo facetas do ministério pastoral. Não adianta querer pregar com uma doutrina. Não, pode colocar lá o que quiser. Aqui na igreja não vai ter presbítero, vai ter bispo. Amém. Mas é o mesmo pastor. Aqui vai ter presbítero. Eu não quero... O presbítero é o pastor. Por que tem gente que pergunta? A Igreja dos Amor não tem pastor? Como não tem pastor? O presbítero é o pastor por excelência da Igreja de Deus e Amor. Vocês entendem? Tanto é que os presbíteros são os primeiros a passar o ministério pastoral lá. Então, na Assembleia de Deus, desde auxiliar até pastor, o cargo eclesiástico máximo é o pastor. É bíblico isso, vocês estão entendendo? Agora, o que não é bíblico, você dizer que não existe pastor, não existe presbítero, não existe bispo, que aqui temos ancião. Isso é uma seita pseudo-cristã, que eu estou batendo em cima, congregação cristã e tantas outras. Testemunho de Jeová e outras coisas. Eu estou batendo porque não tenho assim, compromisso com ninguém dessa gente. Vocês estão entendendo? Eu tenho compromisso com a palavra. Vocês estão entendendo? Com a palavra. Eu quero que alguém venha e pregue contrário do que eu estou pregando, mostrando a Bíblia, que eu estou mostrando a palavra. Ali dentro não está escrito ele mesmo deu uns para isso ou para aquilo. Cuidado. No meio aos Efésios, a palavra está dizendo ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E na galeria das ordenações nós encontramos auxiliar até pastor. Vamos lá, continuando para nós terminar essa porção aqui. Então isso aí é uma cultura evangelística ou denominacional, evangélica ou denominacional. O que demonstra o texto sagrado que esta nomenclatura bíblica, pastor, bispo e presbítero, era aplicada aos líderes que governavam as igrejas neotestamentais. Vamos ler Tito 1. Vamos provar pela Bíblia? Se era mesmo. Vamos achar aqui Tito 1, do 1 até o 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então está aí, meus irmãos. Paulo é o apóstolo fora dos 12.
mas que eu falei que tinha apóstolos também no tempo da igreja primitiva, fora dos 12. Mas o ministério apostólico conclui-se nos 12 que vivenciaram e foram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Cristo. Então aqui terminamos o pastor. E vamos falar ligeirinho agora, para o vídeo não ficar muito longo, sobre mestre. Bom, ele mesmo deu alguns para mestre. O que é isso? Eu vou ser bem côncio, vou ser bem resumido, para você entender. Eu, no canal Bíblia em Foco, eu não quero Deus sabe meu coração, exerço a maestria do ministério, da maestria que é a pregação, ensinamento da palavra. Além do ministério pastoral de pregação, o ensinamento com muita dedicação nos pormenores, que é isso que eu estou fazendo para vocês. Isso é o mestre da palavra, vocês estão entendendo? Não se meta se você não tem o talento. Querer ser um mestre da palavra. Não. Querer ser um pastor, um pregador. Meus irmãos, quem não tem o dom de admoestar, quem não tem o dom de pregar, quem não recebeu de Deus essa dádiva, que se Deus não deu você como mestre, se Ele não deu, não seja. Não seja o ensinador, você vai passar vergonha, você vai pregar coisas fortes, as pessoas vão refutar na sua cara, você vai se perder no que fala, você vai se contradizer e vai arrumar uma confusão. Se você não tem, nem se meta, porque isso aqui isso aqui é uma coisa divina. Isso não é eu que quis, isso Deus me deu, eu tenho um compromisso com isso. Tanto é que se eu não ensino e não falo, sempre vai haver aquela cobrança das pessoas. Fala aí, pastor. Por quê? Porque sabe que Deus deu a maestria do ensinamento da palavra pra gente, vocês estão entendendo? Então o mestre é dotado de capacidade divina de esclarecer, dotado de capacidade divina de esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de expor, esclarecer e proclamar 3 coisas: expor, esclarecer. Então eu expondo o pecado, sujeira dessas igrejas aqui no canal Bíblia em Foco desde que abriu, expondo, esclarecendo os irmãos de muitas coisas e proclamando o verdadeiro evangelho nesse canal, que é o que o mestre faz na palavra de Deus, a fim de que, por que eu faço as 3 coisas? Exponho, vou expor, esclarecer e proclamar, para que, primeiro, edificar o corpo de Cristo. Quando eu faço isso, eu estou edificando a vocês, a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo? Está em Efésios 4:12, vamos ver? Efésios 4:12, onde é que está Efésios aqui? Efésios. Vai ficar um pouco longo, irmão. Tenha paciência que não tem como ser curto o vídeo desse tipo de ensinamento. Vocês estão entendendo? Efésios capítulo 4 e verso 12. Está aqui, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, querendo aperfeiçoar vocês para o ministério, para que o ministério, sendo aperfeiçoado uma vez, venha edificação através do que vocês vão fazer no corpo de Cristo. Você entendeu? É para isso que existe um mestre. Para isso, para edificar vocês, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para que através de vocês façam com que a igreja de Cristo seja edificada. Para isso que nós estamos aqui. Primeiro é isso, edificar o corpo de Cristo. Efésios 4:12. Segundo, defender e preservar o evangelho e a verdade, a fim de produzir santidade, levando o corpo de Cristo a um compromisso inarredável com o modo piedoso de vida segundo a... Vocês têm que viver, irmão, um modo de vida segundo a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? O alvo da instrução cristã o alvo da instrução cristã, a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Você tem 2 fés, tem a fé fingida e a fé não fingida. Você não pode ser crente fingido, exercer uma fé fingida. O que é um crente fingido que exerce uma fé fingida? Ele é dúbio, ele tem duplicidade de comportamento, ele tem 2 facetas, ele tem caráter e personalidade dúbia. Ele nunca se posiciona em nada, ele não tem um perfil doutrinário, ele não tem nada, ele está sempre aqui, que nem meu falecido paizinho dizia, com um pauzinho de 2 bicos. Ele nunca sabe para que lado ele vai, ele está sempre em cima do muro. Então não tenha uma fé fingida e não viva uma fé fingida e não seja fingido. Então, vou ler para vocês aqui, para nós encerrar, 1 Timóteo 1:5, para encerrar esse vídeo. 1 Timóteo 1:5, tá certo? 1 de Timóteo 1:5. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Primeiro de Paulo ao Timóteo 1:5 aqui, ó. Ora,
o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, chega de ser fingido. Vocês estão entendendo? Então, o verdadeiro mestre, o que ele faz? Primeiro, ele edifica o corpo de Cristo, Efésios 4:12. E segundo, ele defender e preservar o evangelho e a verdade, a fim de produzir santidade. Porque nada temos contra a verdade, senão pela verdade, Paulo escreveu aos Coríntios. Então, o canal Bíblia em Foco tem compromisso com a verdade, com mais ninguém. Não interessa que alguém pense ou deixe de pensar o que a instituição esteja fazendo, deixando de fazer. O que nós tiver que falar da verdade, a palavra de Deus, nós vamos falar. Se nós não for ajudados financeiramente, se nós for perseguidos, se alguém não quiser dar visualização, se alguém não quiser dar like, não interessa. Se tiver 11 mil inscritos há 1 ano, 2 anos, se Deus quiser explodir com milhares de inscritos, está tudo na mão de Deus, meus irmãos. Então essa é a fé do pastor Levi, esse é o meu ministério, estou aqui para fazer isto. Escuta aí. Defender e preservar o evangelho e a verdade a fim de produzir santidade na vida de vocês, levando o corpo de Cristo a um compromisso inarredável com o modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus, não é segundo forjar coisas ou invenções de homem criado, segundo a palavra, que as pessoas não querem suportar, é a palavra, querem se apegar em líderes, instituições, honrar, idolatrá-los, conservá-los, corruptos de estimação e líderes de estimação. Não é esse que é o papel do canal. O canal tem outro ofício. Então, meus irmãos, é isso que nós estamos aqui fazendo. Então, para defender a palavra de Deus. E o alvo da instrução cristã, a caridade de um coração puro e de uma consciência boa, tranquila, e de uma fé não fingida. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Fica em Cristo. Nele não há ludibriação, não há engano. Nele há justificação. Nele um dia receberemos uma coroa incorruptível de glória. Rogo as vossas orações em favor da minha saúde, em favor da minha família. Agradeço a Deus por todas as pessoas que têm contribuído financeiramente, me ajudado, sabe das necessidades do ministério, do canal. Que Deus os abençoe em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Se Cristo não voltar, nos encontraremos no próximo vídeo falando sobre ministeriologia. Olha, o assunto vai ser maravilhoso. Nós vamos falar sobre ministério geral no próximo vídeo. Fica com Deus, meus irmãos.